Olá, nossa aula de número 6, nosso módulo esgotamento espiritual. E eu quero pegar eu já tenho falado muito isso, né? Parece que as aulas estão tão encaixadas uma na outra que uma deixa o gancho para a seguinte e assim nós vamos, né? E hoje nós vamos falar sobre a vida Zoe, né? Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que é esse conceito de Zoe. Mas voltando ainda um pouquinho no assunto dos falsos pastores, o apóstolo João, ele descreve de uma forma maravilhosa, né, Jesus como o bom pastor, né, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas interessante que muitos discursos de Jesus, justamente sobre esse assunto de falsos pastores, né, ele coloca esses falsos pastores e ele traz ali algumas palavras que muita gente hoje até evita de mencionar, achando que está julgando o irmão, alguma coisa assim. Mas vamos deixar o próprio texto falar com a gente, para a gente entender um pouco melhor. Isso é João capítulo 10, versos de 10 até o verso de número 13. Jesus diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Em outras traduções, nós vamos encontrar aqui sobre a palavra mercenário, ou talvez até empregado, mas a palavra mais ou menos aqui significa isso mesmo, alguém que foi contratado por dinheiro para cuidar de um determinado, como um capataz, um empregado numa fazenda. E Jesus dizendo aqui que quando ele fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, muitas vezes eu já ouvi as pessoas aplicando essa passagem ao próprio diabo. Em verdade, eu acredito que Jesus deu características do diabo aos falsos pastores, porque no contexto exato aqui, Jesus está falando sobre os pastores que têm ferido e dispersado o rebanho. Então, Jesus está se referindo àqueles que deveriam estar cuidando das ovelhas, mas ao invés disso estão causando, furtos, morte e destruição. Ou, no caso, quando eles percebem o perigo, simplesmente abandonam as ovelhas, porque eles não têm compromisso nenhum com o próprio rebanho. Então, esse quadro triste, nós vamos ver muito disso hoje. Mas Jesus aqui, ele também faz uma contraposição de ideias, dizendo que existem os falsos pastores e existe o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, porque o mau pastor, quando ele pressente o perigo, ele simplesmente desaparece, ele abandona tudo porque ele não tem nenhum compromisso, porque nada daquilo ele entende como seu. Mas o bom pastor é aquele que não só vai entregar a sua vida para poder salvar suas ovelhas, mas ele está disposto, porque realmente elas são suas, Embora essas características, como eu disse, tenham sido dadas do diabo aos falsos pastores, ele está realmente se referindo aqui aos fariseus do seu tempo. Aqueles que deveriam, como nós dissemos na aula passada, ter a incumbência de cuidar e zelar pela nação de Israel, mas o que eles fizeram foi sobrecarregá-las com mais e mais: pode isso, não pode aquilo, faça isso, não faça aquilo. Simplesmente criaram um sistema de regras doutrinárias em que eles mesmos não conseguiam cumprir, mas que exigiam que todas as pessoas cumprissem. Isso estava desgastando, estava fazendo com que a espiritualidade da nação desmoronasse pouco a pouco. E hoje nós vemos isso da mesma forma, de pessoas que estão mais preocupadas com o seu status dentro da igreja, a sua posição, se eles são pastores de 500, de 10 mil, de 20 mil cristãos, mas que se você perguntar o nome de 10 dentro dessa igreja, ele não sabe. Porque simplesmente ele só é um administrador de um quadro maior, quando em verdade o bom pastor conhece as suas ovelhas. Então, quando nós olhamos esse contraponto de ideias, Jesus o bom pastor, e os falsos pastores, nós vamos perceber que uma palavra salta aos nossos olhos, que aí em João mesmo, capítulo 10, verso 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou em outras traduções, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus fala que ele não é como os falsos pastores, ele não é como os maus pastores,
Ele não é como os assalariados, os mercenários, que estão só preocupados com as suas próprias vidas. Jesus aqui ele diz que ele veio para trazer vida e uma vida em abundância. E a palavra grega que nós tiramos aqui, extraímos a palavra vida aqui, é a palavra zoe. E para entender um pouco melhor o que significa essa vida zoe, eu vou ler aqui uma definição dela, né? O vocábulo grego que ele utilizou define zoe como vida em um sentido absoluto, ou vida como Deus a tem, vida que o Pai possui em si mesmo, que ele deu ao Filho encarnado para que a tivesse nele mesmo. Então, quando nós falamos de zoe, nós estamos falando da vida de Deus. Nós experimentamos uma vida hoje que seria uma centelha, uma faísca do que seria a zoe. Porque nós temos uma vida que nos foi dada, né? Quando Deus soprou o seu Espírito sobre nós, nos fez uma alma vivente. Mas o próprio Deus, ele tem vida em si mesmo. Deus é aquele que é. Então, quando nós falamos de vida zoe, nós estamos falando justamente dessa vida no sentido mais absoluto. É a vida do próprio Deus. E interessante, Jesus diz, eu vim para que tenham vida, vim para que tenham zoe, e tenham zoe de forma plena. Então, quer dizer, Jesus está oferecendo para nós não simplesmente uma nova vida, um renovo, um novo conhecimento, um novo ensino sobre vida. Jesus veio para que nós tivéssemos a vida de Deus em nós. João descreveu muito bem isso na sua carta, lá no primeiro capítulo, nos versos 1 e 2. Ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida, o verbo zoe. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a mesma vida eterna, também é zoe, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então o próprio apóstolo João dizendo que ele conheceu, e agora ele estava testificando dessa vida de Deus manifestada em nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que desde o princípio nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, né? E nós temos falado a respeito dessa própria vida, né? Então nós podemos dizer que nós somos separados, né? Hoje nós estamos separados dessa vida zoe. Por que separados? Porque apesar de que lá no Éden nós desfrutávamos de uma zoe, né? De uma vida de existência junto com Deus em forma de perfeição, quando o pecado entrou, né? Quando a desobediência chegou, nós fomos cortados da árvore da vida. Ao sermos expulsos ali junto com Adão, né? Figurativamente falando, nós deixamos de ter a plenitude da vida que nós tínhamos com Deus antes. E esse problema tem nos acompanhado desde então, porque a partir daquele momento e até os dias de hoje, todo ser humano busca de novo esse retorno à vida zoe. É como aquele espaço, né? E eu já ouvi muito isso em aulas de evangelismo, né? Como se o ser humano tivesse um vazio dentro de si que só pode ser enchido pelo próprio Deus. É como se falasse que foi arrancado de nós uma vida e nós só nos sentimos completos quando essa vida é de novo enxertada dentro dos nossos corações. E é claro que aqui eu falo que não estou falando da vida biológica, porque as pessoas até confundem por achar que quando nós falamos de vida, estamos falando da vida biológica. Ele tem os sonhos dele, tem os projetos, ele faz, ele acontece, ele faz o que ele quer com a vida dele. Só que ele está fazendo isso com a vida biológica, tentando suprir o vazio da vida zoe que estava nele e que agora nos foi tirada por causa do pecado. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, 23, né? Porque justamente nós estamos agora afastados dessa vida. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida que está em Cristo Jesus. Enquanto eu não me livro desse meu pecado, né? Enquanto eu não passo de um estado de morte para um estado de vida, a nossa busca continua a mesma, né? Visto que o homem foi criado para partilhar essa zoe de Deus, ele não consegue se satisfazer de outra forma. Talvez ele pense que com muito dinheiro ele consiga, né? Interessante que perguntaram uma certa vez para o Rockefeller, né, a respeito de quanto dinheiro um homem precisava. E ele respondeu, só um pouco mais.
Talvez o repórter quisesse saber quanto dinheiro, ele ia dizer que ele tinha, ou quanto ele almejava ter. Ele falou, não, só um pouco mais. Então, quem tem, quer sempre ter só um pouco mais. Quem bebe, quer beber um pouco mais. Quem está se destruindo, com pecados de todos os tipos, ele só quer um pouco mais. Só que tudo isso é reflexo de uma vida vazia, porque a vida verdadeira do próprio Deus não está nele. Eu separei aqui 4 versículos, de muitos que a palavra de Deus vão trazer a respeito disso, Como Jesus, a fonte desse zoe. Cada uma das palavras vida que eu colocar aqui é a mesma palavra zoe que Jesus está oferecendo, tá? Por exemplo, João 3,16, ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha zoe eterna, vida eterna. Em João, mesmo capítulo 3, só que lá no verso 36, ele diz, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Em João 4,14, a água que eu lhe der, Jesus conversando com a mulher samaritana, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida zoe eterna. E eu separei mais um aqui, João 6,35, Jesus dizendo, eu sou o pão zoe, ou o pão da vida. Então nós vamos ver esse contraponto gritante entre quem é Jesus e aquilo que nós vivemos hoje. Nós falamos isso em algumas aulas passadas. Não é possível que alguém sincero vá para a igreja, que tenha se convertido a Jesus, que tenha conhecido, de repente vire as costas e fale, não quero mais isso. Porque com certeza, em algum momento, este zoe que ele deveria experimentar e dentro da igreja, ou começando dentro da igreja, não só ele não conheceu, ou talvez ele só tenha conhecido um sistema de regras, de ordens, de decretos, de achismos, e simplesmente essa vida que ele precisava tanto, que ele almejava tanto, que ele queria tanto ter conhecido, isso lhe foi furtado. Por conta disso ele veio a morrer. Por conta disso a sua vida foi destruída. Lembra que nós lemos agora, o inimigo vence para matar, não, o inimigo não, os falsos pastores, vence o ladrão, vem só mesmo para furtar, para matar e para destruir, porque na verdade nós temos estes falsos pastores que mesmo na sua simplicidade, na sua ignorância, ou na sua sinceridade daquilo que estão fazendo, simplesmente estão replicando o modelo que eles aprenderam, e esse modelo não tem produzido um cristão realmente cheio da zoe, da presença de Deus. Quando a gente vai olhar todas as barreiras que um ser humano precisa enfrentar para poder se aproximar de Deus, nós vamos ver o tamanho da impossibilidade que seria eu mesmo tentar me aproximar do próprio Deus pelas minhas próprias forças. Nem, por exemplo, aqui, coloquei que praticamente o pecado foi a última barreira que Deus precisou romper para nos aproximar dele. Mas se a gente fosse olhar a nossa própria tarefa, primeiro, precisaríamos ser libertos do poder do diabo, ser libertos de todas as consequências da queda, do pecado original, receber o dom da vida de Deus, ter o amor de Deus derramado no nosso coração e readquirir o nosso domínio, aquilo para o qual nós somos feitos em Deus. Para que foi que Deus nos chamou? Quando nós olhamos todas essas circunstâncias, nós vamos ver claramente que nenhuma delas eu poderia ter feito por mim mesmo. Nenhuma delas eu poderia fazer naturalmente. Por isso que houve a necessidade do próprio Deus, e na pessoa de Jesus Cristo, revelar essa vida zoe para mim e para você. E para entender exatamente o porquê que o esgotamento espiritual vem, é a mesma coisa que compreender o mapa da nossa vida nessa terra, o momento em que nós nos desviamos de beber na fonte de água viva que jorra para a eternidade e começamos provavelmente a beber do legalismo, do querer agradar a Deus, do querer fazer coisas esperando que Deus assim se agrade de cada um de nós. Eu não faço isso, não faço aquilo, não vou nisso, não vou aquilo, eu cortei isso, cortei aquilo, aí aquilo simplesmente eu vivo num estado constante de vigilância em que eu não me sinto liberto. Agora eu passei a ser 2 vezes mais prisioneiro de ordenanças do que de fato, do que eu era prisioneiro antes do pecado. Essa é a mensagem que Jesus trouxe ali para os ladrões, para os assalariados que não tinham nenhum cuidado.
Não era à toa que os fariseus o odiavam tanto, porque isso ameaçava diretamente o sistema de ensino que eles estabeleciam. Eles controlavam o povo por meio do que eles diziam que era certo e que não era certo. É como se dissesse que você não tem liberdade nem sequer de comprar um copo de água num dia de seca, de calor, se não fosse da vontade do seu líder espiritual. Infelizmente, casos como esse nem são tão incomuns assim. Mas ainda há casos que talvez a gente nem conheça, de pessoas que estão totalmente queimadas, desgastadas espiritualmente, porque em algum momento elas substituíram a vida zoe de Deus por regulamentos e obras e feitos para poder agradar as pessoas. Né? Nenhuma pessoa em verdade teria capacidade de romper com essas barreiras, inclusive a barreira do pecado. É por isso que nós temos no coração essa necessidade desse novo nascimento. O Evangelho, amados, ele não é um chamado para a gente fazer algo, mas ele já é um anúncio das boas novas de que Deus já fez tudo. Nós não fomos chamados para fazer alguma coisa, nós somos chamados para celebrar aquilo que Deus já fez por cada um de nós. É claro que a partir disso, uma vez cristão, nós por amor nos juntamos à obra do Senhor para realizar coisas extraordinárias. Nós somos chamados por isso. Mas a ideia é que nós não fomos chamados, Jesus nos chamou para nos dar força para vencer a nós mesmos e sermos bons. Ele já fez tudo que era necessário. Na próxima aula nossa, vai ser a nossa aula presencial, nós vamos falar um pouco mais sobre viver a vida de Cristo. Espero que você lá e fique na graça do Senhor Jesus até o nosso próximo encontro.